Vamos lá. Depois... Principalmente na defesa. Sim. Eu Bom, te falei depois... que eu assisti uma audiência online de tribunal de júri. Eu peguei uma aleatoriamente. Não, tribunal do júri online ao vivo, tu viu? Eu vi. Quem fez isso? É Mato Grosso do Sul, tem um site. Mas aí, peraí. Em plenário estão fazendo... Tem. Tá doente o cara fazer isso. Tem. Não existe isso, só no Brasil mesmo. Aí, mas foi legal, eu achei bem legal, porque para quem não tem experiência nenhuma, ver como funciona aquela história do debate, a escolha do júri, é bem legal. Não é legal. Não é legal, porque não funciona bem. Na prática, isso não existe. Não sei lá, vamos ver. E justamente nessa, o promotor pediu absolvição do rapaz, porque ele acatou a tese de legítima defesa da defesa do rapaz. E eu achei interessante, porque vem de encontro ao meu trabalho, que foi o conjunto probatório. A promotoria não tinha nada que pudesse se segurar para pedir uma condenação. Ele foi obrigado a concordar com a defesa na tese da defesa. Achei bem legal isso. Bom, vamos pensando nisso aí que vai dar tudo certo no final. Vamos lá, galera. Vamos começar aí a nossa brincadeira. Primeira coisa, a gente hoje vai falar... Aliás, 2 temas que eu quero falar com vocês. Um é hoje, que é revisão criminal, tá? A gente vai falar sobre... A gente já provavelmente... Não lembro se vocês viram isso comigo, ou se foi com o Ronald, sei lá com quem foi, mas eu vou fazer uma recapitulação na questão teórica, por isso que eu dividi a tela aqui, e vou fazer... E tem aqui já nesse arquivo que eu vou liberar para vocês, depois eu vou postar lá no Class, a peça da revisão criminal, ok? Então, vocês vão ter o material de doutrina que eu fiz, e vai ter também a peça aí para vocês guardarem, enfim, fazer o que vocês quiserem. Deixa eu só chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui, para não acontecer como aconteceu comigo. Tem as coisas que parece que acontecem comigo. Tem aqui nesse livro, aqui no material, tem alguns artigos que não é do nosso direito brasileiro, é do direito português, tá? Então, cuidado que está escrito lá, Código Português, Direito Penal Português, e eu coloco, porque eu faço uma comparação entre o nosso direito e o direito português, tá? Estou falando isso por quê? Oi, Luana, por que eu estou te falando isso aí, pessoal? Porque teve algumas pessoas que compraram o livro e tal, aí eu estava vendo lá na minha rede social, lá o pessoal elogiando e tal. Aí teve um cara que falou que não gostou do livro e que todos os artigos estavam revogados. E ele, não satisfeito, ele mandou um e-mail lá para a editora falando que os artigos estavam revogados e tal. E o pessoal conversou comigo, falei, deixa eu ver. Eu fui lá ver. Eu tinha certeza que não estava, porque escrever um livro, não sou maluco de botar qualquer coisa. O Eduardo. E aí eu fui ver o texto que ele estava falando. Na verdade, ele estava falando dos artigos portugueses. O cara não teve nem o trabalho de ler lá, que era o Código Penal Português. Eu agradecia, né, a colaboração dele e tal, mas só de boa. Então, cuidado que tem artigo aqui que é referente ao direito português. Gente, a gente faz um trabalho com o objetivo de fazer um estudo comparado, tá bom? Então, é só para dar mais conhecimento para vocês aí. Inclusive, a gente vai ver revisão criminal aqui, tem uma diferença muito grande que eu achei muito interessante lá no direito português, porque a revisão criminal, quando ela é julgada procedente, gente, em regra, a gente vai ver isso, é que o Estado está reconhecendo a sua falha, o Estado falhou no julgamento, e aí se julga procedente, porque ele está reconhecendo essa falha. Aqui no direito
brasileiro, no direito brasileiro, quando ocorre uma revisão criminal, né, e é refeita, né, essa decisão, ou ela é anulada e o sujeito é absolvido, simplesmente é publicada, né, para as partes, não é nem publicado para o mundo inteiro, é para as partes. Lá no direito português, é tão interessante, e aí a gente, por isso que eu coloco, para a gente fazer essas reflexões e pensar nessas coisas, é que a dignidade da pessoa é tão importante, né, lá, e aí a gente vê isso se materializar, que lá no direito português, quando ocorre a revisão criminal, sendo julgado procedente, né, no caso favorável ao réu, eles fazem uma publicação afixa na porta do tribunal, tá? Aquela decisão que reverteu a situação da condenação, inocentando o sujeito, e faz uma publicação 3 vezes no maior jornal de circulação deles, como fosse uma citação por edital aqui. Ou seja, é o Estado reconhecendo o seu erro e trazendo a realidade que é limpar o nome do sujeito perante a sociedade. Achei muito bacana isso, e a gente poderia, né, o legislador aqui poderia copiar. Mas aqui, como tudo é meio obscuro, o teu julgamento às vezes é meio obscuro, o Estado não quer assumir o seu erro. Tá? E lá ainda cabe a indenização. Aqui também cabe a indenização, a gente vai ver isso aqui, mas tem algumas diferenças. Tá? Então estamos só... Talvez seja por isso, Zé Carlos. Oi? Talvez seja por isso que o Estado sim. faça essa camuflagem. Mas o pior pagador que tem é o Estado, né? Então fica essa vergonha. De qualquer jeito, a gente vai... Só estou falando isso para vocês, porque vocês vão, quando estiverem lendo o material que eu vou postar lá, vai ter citação do direito português, tá, gente? Então, não é direito brasileiro. Está escrito lá. Vamos lá, revisão criminal. Eu coloquei aqui para vocês, dentro desse arquivo, né, a questão de estudo mesmo, de doutrina, para vocês lerem depois, guardarem, e a própria peça, como eu falei. Bom, quando a gente vai falar de revisão criminal, ela está prevista aqui no artigo 621 e em diante do Código de Processo Penal, ok? Se você tiver o cuidado de observar o artigo 621, você vai observar também que ele está dentro do título 2, que fala sobre recursos, ok? Então, e ele está no capítulo 7º. Então, está dentro do capítulo, está dentro do título de recursos e dentro do capítulo 7, o 621 e seguinte. O que pode levar você a imaginar, tá, que isso seria um recurso, tá? Você poderia pensar, né, que é, como eu coloquei aqui, ó, que leva à aparência de um recurso, ó, tá? Mas, na realidade, ele não é um recurso, ok? Mas por que ele está aqui? Porque o nosso legislador é muito bom, cria essas coisas assim, né? Então, na verdade, se trata de uma ação autônoma de impugnação. Mais uma, assim como é o habeas corpus, tá? Por muitas vezes, ela tem a pretensão da liberdade, se o sujeito estiver preso, né? E, por outras, se até que o sujeito esteja solto, a gente vai ver lá na frente, tem como liberdade e dignidade da pessoa humana. Então, dois objetivos fundamentais: liberdade e dignidade da pessoa humana. Tá? Aí, gente, por que não é um recurso? Né? Você poderia estar perguntando aí, pode estar questionando, a gente vai ver lá na frente. Porque a revisão criminal, uma das condições para você poder interpor essa revisão criminal é que tenha ocorrido o trânsito em julgado dessa sentença. Ok? Então, tem que ter o trânsito em julgado, tá? Diferentemente do recurso. Se fosse recurso, não poderia ter o trânsito em julgado, porque se a gente apresentar um recurso cuja sentença já tenha transitado em julgado, né, o recurso é precluso, ele não é nem admitido para análise. Então, a gente vai olhar aqui, ó, olha o que diz a revisão criminal. A revisão, artigo 621, a revisão dos processos findos será admitida. Ora, se é findos, é porque já foi transitado em julgado,
já foi julgado, né, o mérito e, portanto, não caberia mais nenhum recurso para discutir o mérito, ok? O mérito da absolvição. Então, por isso que ela não é, em hipótese alguma, recurso, tá, gente? Ela é uma ação autônoma de impugnação, principalmente de um ato, né, judicial, que foi através de uma sentença que, por algum motivo qualquer, o sujeito foi condenado. Ou foi condenado na sentença, foi ratificado por um acordo, porque a defesa recorreu e foi mantida a decisão de condenação, e aí, de qualquer forma, transitou em julgado. Então, o 621 já deixa uma cola para você aqui, ó. A revisão dos processos findos será admitida. E aí tem as hipóteses, são 3 hipóteses aqui que a gente vai olhar. Tá? Então, caiu qualquer possibilidade de revisão criminal, lembre-se que você não vai utilizar ela como recurso, tá? Porque se fosse recurso, não poderia ter transitado em julgado, tá? Inciso 1º fala lá, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Ou seja, se alguém está sendo processado de forma, né, esse é um absurdo dos absurdos, mas no Brasil tudo acontece. Se alguém está sendo processado pela prática de uma conduta que ela já é atípica e ainda assim o magistrado condena, recebe a denúncia e condena, e o tribunal, né, por algum motivo lá ratifica, nós estamos falando que ele está caindo aqui, ó, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso. Então, efetivamente, o sujeito poderia estar sendo condenado por uma conduta que fosse atípica. Então, seria um exemplo. Ou quando a evidência dos autos. Aqui eu chamo a atenção de vocês, porque quando se fala, né, a evidência dos autos, ou seja, exemplo, tudo que está lá no processo está direcionado para absolver o sujeito e o juiz condena. Você apela dessa sentença e o tribunal vai lá e ratifica isso aqui, né? Então, posteriormente, você poderá questionar esse acordo, né? Porque pode ter sido, né, condenada a evidência das provas dos autos, tá ok? Então, tem um detalhe que a gente ainda vai discutir lá na frente, que é aquelas questões de decisão de absolvição pelo júri, e o Ministério Público hoje vai lá e recorre, né, sob a alegação de que o sujeito foi absolvido indevidamente porque as provas dos autos demonstrariam, né, que ele praticou o crime. Então, a gente e tantos outros doutrinadores aí questionam essa possibilidade do Ministério Público recorrer no caso de decisão dos jurados, né, alegando, né, que o sujeito foi absolvido porque os jurados julgaram de forma contrária às provas dos autos. Só esquecem de um detalhe, que lá no júri, né, nós temos... Oi. É a questão da clemência aí, né? Isso aí, questão da clemência. Mas o animalzinho, né, fica lá, o MP animalzinho, fica lá querendo perturbar. O cara é das trevas, quer perturbar os outros. Ele só esquece de um detalhe aqui. Lá no júri vai ter a quesitação, que é a votação lá dos quesitos. No terceiro quesito em regra, que é o quesito genérico, que é onde se pergunta, o jurado absolve o réu? E aí você colocou muito bem, Sara, o jurado não precisa fundamentar, o jurado julga segundo sua íntima convicção e o jurado não está atrelado à questão de direito e de fato. Mesmo que ele entenda, e aí a clemência seria um exemplo muito claro em que o réu confessa ter matado e que o réu, né, pede clemência, né, aos jurados, e os jurados, com o senso, né, de justiça, com senso de perdão, com o próprio senso de clemência, e por aí vai, ele vai e absolve o cara. Mas o infeliz aqui vem aqui e quer recorrer, né? Então a gente sustenta que, no caso, né, de absolvição
principalmente no caso de clemência, não caberia mais o MP. Isso é uma matéria que ainda está sendo debatida, mas tem tomado muita força nesse sentido, tá? Então, guardem. Posso fazer revisão criminal? Pode. A gente vai ver aqui na frente até contra a decisão dos jurados, tá? Detalhe, existem duas formas, né, de revisão criminal, ok? Existem duas formas de revisão criminal. Uma pro societate, não tem no Brasil, essa aqui nós não temos, ok? No Brasil não existe revisão pro sociedade, tá? Existe lá no direito português. Coloquei aqui a base legal lá do direito português, tá? Então, no direito português, o Ministério Público pode recorrer de uma decisão que ele entenda que o sujeito foi absolvido de forma equivocada, contrária às provas dos autos, tá ok? Bom, lá o Ministério Público, inclusive, tem legitimidade, o MP lá tem legitimidade para apresentar a revisão criminal, ok? No Brasil, só vai ter possibilidade de revisão criminal para o réu, para beneficiar o réu, ok? Isso aqui pode e vai ser analisado só a favor do réu. E outro detalhe, tá? Imaginemos que o réu, aqui ele entre com a revisão criminal, tá? Ele foi condenado a uma pena de 15 anos, por exemplo. Ele entra com uma revisão criminal, porque ele entende que seja necessário. Vai ser julgado lá no tribunal, tá? O tribunal fala assim, porra, esse juiz deu mole, deu só 15 anos para esse cara. Esse cara tinha que ter tomado 30 anos. Vamos manter a condenação, mas vamos aumentar a pena dele. Não pode o tribunal fazer isso, tá? É a chamada reformatio impégios. É óbvio que não pode. Se é uma ação de impugnação visando melhorar a situação do réu, obviamente só pode beneficiar. Ou vai manter a condenação e vai manter a condenação na íntegra, nos 15 anos, ou vai refazer essa decisão e vai mudar a vida do cara, tá? Então, aqui no Brasil não cabe revisão criminal pró-sociedade. Por que eu estou falando isso, gente? Porque vocês podem estar fazendo uma prova, né, e vai que alguém pergunte para você, doutor, existe possibilidade de revisão criminal? Existe, mas não no Brasil. O direito português é um que tem aqui, tá? E eu tive o cuidado até de colocar o artigo para vocês aqui, tá? Lá do direito português. No nosso, tá aqui, ó, bem explicado, bem nítido, que somente em favor do réu, tá? Vamos continuar aqui, que depois eu vou ler os artigos, tá, gente? Estou fazendo a introdução para a gente poder fazer essa observação. O STJ, tá, já se posicionou nesse sentido, né, de que a revisão criminal, eu botei aqui, ó, né, na jurisprudência do STJ, tá? Aqui, ó, jurisprudência, edição 63, tese 6, que a aplicação do princípio favor rei veda a revisão criminal pró-societate. Então, o STJ, o STF, doutrina já tem isso. Mas se um dia vocês quiserem fazer uma revisão criminal, né, e quiserem fundamentar, ou se o Ministério Público vem e apresenta uma revisão criminal contra o seu cliente, né, o cara tenha, né, tomado uma cachaça a mais lá e de repente ele não está bom da cabeça, você pode chamar para jurisprudência essa tese número 6, né, da edição 63 lá do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, aqui nesse caso aqui, gente, o juiz tinha até que o tribunal tem até que rejeitar isso aqui, né? Até porque, veja bem, como eu falei anteriormente, isso aqui, na realidade, é uma ação, ok? Se é uma ação de impugnação, lembre-se que nós temos que ter as condições da ação: legitimidade, interesse. Fecha aí.
Fecha aí, galera. Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e... Tá, ok. Então, eu preciso... Qual o número de quê, Isabelle? Eu vou ler todos os artigos daqui a pouco, para a gente encaixar tudo. É a edição número 63, tese número 06, Isabelle. Mas está lá no material, mas tá ok? Botei até aqui. Então, galera, olha só. Lembrem-se, se eu estou falando que isso aqui é uma ação, eu preciso das condições da ação, ok? Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica, né? E justa causa. Mais adiante, eu já coloco aqui para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui, tá? Mais adiante, eu já coloco aqui para vocês, ó. O artigo 623 trata da legitimidade. Olha só o que diz o artigo 623. A revisão poderá ser pedida pelo réu ou procurador legalmente habilitado, ou, caso de sua morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, galera, mesmo que o réu tenha morrido, o réu morreu, tá ok? Morreu aqui, ó. O cara foi dessa para melhor, tá? Cabe revisão criminal. Por que cabe, Zé Carlos? Porque o que se busca aqui não é mais a liberdade desse cara, porque esse cara ou está no céu ou está queimando no mármore. A gente não sabe onde ele vai estar. Mas vai caber o que para esse cara aqui? Limpar o nome dele, trazer a dignidade da pessoa humana, ok? Trazer de volta o nome íntegro da família dele. Então, cabe essa revisão criminal, mesmo que o sujeito tenha morrido. O sujeito já pode ter morrido e a família ingressa com a revisão criminal, ou o sujeito, né, pode ter ingressado com a ação de revisão criminal e durante a ação ter morrido. Mas a ação continua. Ok? Detalhe para... Professor. Oi. Fala. Pode falar, Rob. Nesse contexto, eu estou falando, mesmo depois de ação pelo mal que foi causado, correto? Mesmo depois. Maravilha. Isso não impossibilita a família, né? Mesmo que ele tenha... Não, tá certo, entendi a resposta. Mesmo... Ô, Robson, mesmo que ele... Gente, todos vocês, mesmo que ele tenha cumprido a pena, tá? Tá. Vamos imaginar aqui, ó, que o cara foi condenado a uma pena de 10 anos, cumpriu a pena, depois descobriu que não foi ele que praticou. Ele pode entrar com a revisão. Ok? Para quê? Primeiro, para restabelecer a dignidade dele. Segundo, para cancelar todos os efeitos da sentença penal condenatória, inclusive tirar o nome dele do rol de culpados, que a gente sabe que existe lá esse livro. Eu nunca vi esse livro, mas tem um livro ali que fala sobre isso. E restabelecer todos os direitos que, porventura, ele tenha sofrido algum dano, tais como os efeitos do artigo 91 e 92 do Código Penal. Vocês já estudaram isso aqui lá, quando estudaram pena. Tá ok? Então, mesmo que ele tenha cumprido a pena e já está em casa curtindo a vida, ele pode, se surgir provas novas, que houve um erro judiciário, ele pode muito bem fazer essa revisão criminal aqui. Tá? Se pode, depois da morte, o que dirá ele vivo ainda e descobrindo que houve um erro judiciário, né? Por algum motivo qualquer. Bom, quero fazer algumas observações aqui no que diz respeito
essa legitimidade aqui, tá? Cuidado. Por que cuidado, Zé Carlos? Porque a legitimidade aqui no 623, que eu acabei de ler, fala assim, ó, a revisão criminal, né, poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou, no caso de sua morte, pelo cônjuge. Pode se estender, onde se lê cônjuge, se lê também companheiro, no caso de união estável, ok? A Constituição dá esse direito. Então, o cara não é casado, mas tem uma união estável. Provou a união estável, a companheira pode fazer esse pedido. E continua, né? Pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Esse irmão aqui pode ser até o adotivo, tá, gente? O irmão adotivo aqui, o filho adotivo aqui. Ou até o irmão, que no caso é um irmão adotivo. Então, pode abraçar essas pessoas, tá? Por força do quê? Da Constituição. Oi, Joana. Vai acontecer isso por força da Constituição, que dá o equilíbrio, né, e equiparação dessas pessoas, ok? Então, muita atenção para a legitimidade, tá? A legitimidade, a gente tem a previsão aqui no 623. Vamos continuar aqui, tá? Ele inicialmente, tá, não necessita de advogado, inicialmente não necessita de advogado, e eu faço essa leitura pelo 623 com o 631, tá? Vou ler o 631 porque o 623 eu li, ó. Quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Então, necessariamente, ele pode até ingressar sem o advogado, porque é uma ação autônoma, né, de impugnação. Impugnação é uma decisão judicial que prejudica ele. É óbvio que a gente recomenda que tenha quem aqui, nessa figurinha aqui, um advogado, ou o defensor público, porque possui condições técnicas para isso, tá? Ó, porém, chamando aí de novo, Isabelle, ó, posição do Superior Tribunal de Justiça, ó, tese número, edição número 63, tese número 11. O réu possui capacidade postulatória para propor revisão criminal nos termos do artigo 623, que foi recepcionada pela Constituição. Não foi revogado pela Lei 8.906, que foi estatuto. Então, nós temos aqui, se você lembrar, o réu pode não precisar de advogado para HC e para revisão criminal. O advogado está dispensado dessa historinha aqui, tá ok? Então, não é só o HC, como muitas pessoas lá falam. E posicionamento já do STJ, quando eu falo, ô Isabelle, que você fez a pergunta ainda agora, né? Quando a gente fala em jurisprudência em teses do STJ, por exemplo, que o STJ tem um trabalho muito legal, é que você vai pesquisar lá sobre um determinado tema, tem as teses já pacificadas pelo STJ. Então, facilita o nosso trabalho. Então, está aqui a prova de que nós temos uma jurisprudência que volta no sentido de que não há necessidade de advogado. Os advogados, provavelmente, muitos vão reclamar disso aqui por interesses financeiros e por aí vai, falar que o advogado é indispensável à justiça, né? E realmente é a administração da justiça, porém, no caso aqui, é possível. Eu concordo, eu acho que não tem nenhum problema, tá? Eu acho que deve, por questões técnicas, estar presente um advogado, tá? Aqui eu mencionei para vocês o que eu acabei de falar, tá ok? Que é o cônjuge, que se estende ao companheiro, e falei também lá do filho, do irmão lá, que fala sobre o filho adotivo, segundo 226.227 da Constituição Federal, tá ok? E bem como o artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vocês estão muito bem fundamentados,
para que vocês possam utilizar, por exemplo, num caso concreto. Você está sentado no seu escritório, chega a pessoa e fala: não fui casada com ele no papel, mas vivi com ele há 10, 15, 20 anos. A senhora tem como provar? Tem, pô. E ela traz as provas, você pode habilitar ela aí nesse processo, sem nenhum problema. E aí vocês podem colocar na sua petição de revisão criminal as teses do STJ que eu estou colocando aqui para vocês. Detalhe, tá, gente? Hoje tem esse posicionamento que eu estou falando para vocês e provavelmente vai ser mantido, mas é sempre bom dar uma olhada por isso, tá? Como nós estamos falando de legitimidade, interesse e possibilidade jurídica, nós vamos avaliar agora a questão do interesse, que é a necessidade que temos, né, para buscar uma tutela jurisdicional. Ora, se eu tenho uma condenação que eu entenda que é injusta e que eu agora tenho provas, fatos novos para mudar isso, é óbvio que eu tenho o quê? Interesse. Então, estaria presente aqui a ideia do interesse, tá? Detalhe, hein, que eu quero chamar a atenção de vocês. O sujeito está foragido, meteu o pé, o cara foi condenado, transitou em julgado a sentença dele e ele está lá no Nordeste curtindo a vida dele lá. Pode ingressar com a revisão criminal? Pode. Claro que pode. Está aqui, ó. Por quê, Zé Carlos? Porque o réu pode tudo. Ele não é obrigado a se apresentar. Lembre-se que o Estado chamou para si a responsabilidade de propor ação, de julgar e de executar a pena. A execução abrange a ideia da capturação do sujeito se ele estiver... Boa noite, Taurino. Abrange a ideia de capturá-lo. Tanto é que tem a prescrição, certo? Posterior à execução, posterior à sentença penal condenatória. Tá? Então, não há necessidade do sujeito se apresentar para oferecer uma revisão criminal. Entendeu? Engasguei, hein? Dei uma engasgadinha. Vamos lá. O foragido pode ingressar com revisão criminal. O cara fugiu do Rio de Janeiro, está lá no Paraná. Aí ele constitui um advogado e pede que ele quer uma revisão criminal, por isso, por aquilo outro. Isso aí. Aí o advogado vai lá e providencia. Sim. O judiciário só recepciona se ele retornar para cumprir a pena? Não precisa, exatamente isso. O judiciário vai receber. Não, a apresentação dele não é uma condição de procedibilidade ou prosseguibilidade da revisão criminal. Entendi. Não é requisito. Deixa o cara lá viver, ele está lá curtindo lá a vida dele lá. Vai que você consiga, e aí, né? Porque vamos imaginar, Mara, vamos imaginar a seguinte situação: o cara foi condenado e ele fala todo o tempo que foi condenado injustamente. E ele meteu o pé. 2 anos depois, a polícia está atrás desse cara aí. Ou deveria. Está atrás dele aí. 2 anos depois, chega a filmagem mostrando o verdadeiro executor do crime. Ou a suposta vítima aparece viva. Se o cara foi condenado por um homicídio consumado. Porra, como é que o cara aparece vivo? Quem matou esse cara? Então, você acha que ele vai ter que se apresentar para ser levado ao cárcere, para você entrar com uma revisão criminal, e ele vai estar preso. E Deus sabe quanto tempo isso vai demorar e ele vai ficar preso, né? Pois é, pô. Não precisa apresentar ele. Tá? Deixa ele viver a vidinha dele lá. Detalhe, né? Você não vai dar mole lá pro seu inimigo. Quando você fizer a qualificação dele, né? Você vai colocar lá residente domiciliado em local incerto e não sabido. Ponto. Ok? Muito legal isso. Tá? Aí o juiz chega para você, não o juiz, o desembargador fala: doutor,
Intima-se a defesa para informar o endereço correto, né, do apenado, né? Excelência, se você quiser ser educado, você fala que não sabe onde ele está, você só recebeu uma ligação. Ah, mas ele assinou procuração. Ele assinou, mas não mostrou, não falou onde era. Mas se você também não quiser ser educado, você fala, excelência, eu não sou obrigado a lhe dar informação sobre isso, né? Tem sigilo entre advogado e cliente, e ele não vai fazer isso. Eu acredito que ele não vai fazer, mas se ele fizer, ele vai correr o risco de receber essa resposta, tá bom? Então, você não é obrigado a fornecer o endereço. Só cuidado que, se vai ter uma procuração, você coloca lá na qualificação endereço, né? Não sabido, desconhecido, seja lá o que for, tá bom? Você não vai dar o endereço do cara para a polícia ir lá prender o cara, né? Pelo amor de Deus. Tá? Se nós estamos falando de ação, eu também tenho a possibilidade jurídica do pedido. O que é a possibilidade jurídica do pedido? É revisão em lei para propositura da ação, tá? Que está no 621. E o objetivo, e qual é essa possibilidade jurídica aqui? É o Estado ofertar, né, uma decisão cassando a anterior e ofertar a ele a liberdade, já que ele estava preso. Ou ofertar a ele o reconhecimento, né, de se restabelecer os efeitos da sentença penal anterior a ele. Então, possibilidade jurídica tem várias, né? Então, nós temos aqui essas observações. Então, em regra, quando você for ingressar com uma revisão criminal, o tribunal vai analisar as condições da ação, tá? Então, quando o seu cliente chegou, sentou aqui, contou a historinha lá para você, ou alguém que foi indicado por ele, pai, mãe, sei lá quem vai vir, você vai ter que caçar essas condições, tá? E ainda vou falar ainda, né, das provas que a gente vai ter que ver, tá? Existe, né, aqui, como eu coloquei para vocês, 2 tipos de erros, né, no qual é possível você fazer uma revisão criminal, tá? Você pode ter o erro iudicando, que é o erro de julgamento, ou seja, o sujeito deveria ser absolvido e o juiz condenou, ou você pode ter um erro de procedimento, tá? Erro improcedendo, que é o erro de procedimento, ok? Aqui, ó, nós estamos no campo de material, que é o direito material, e aqui eu também estou diante. Obviamente que eu vou ter que passar pelo direito material, mas eu estou no campo processual. O juiz, né, não observou, por exemplo, um procedimento correto, que seria o direito de você produzir uma prova crucial, e ele cerceou esse direito, e o seu cliente foi condenado, e agora você está questionando essa condenação, tá? Já que a gente está falando de prática, um conselho que eu dou para vocês: quando alguém chegar para você no seu escritório e falar assim, olha, fulano foi condenado e eu queria rever essa decisão, tá? Não ignora não, tá, gente? Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, pegar isso aqui, pegar esse caso, se você for pegar, o sujeito ou aqueles representantes legais vão assinar uma procuração, você vai pedir o desarquivamento, provavelmente você vai ter arquivado, e você vai fazer um estudo de todo o processo, de todo o julgamento. Isso aqui você vai cobrar, é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Você vai fazer um estudo violento aqui, tá? Esse ainda é pior do que uma defesa, porque aqui você vai catar erro. Então você vai ter que ler folha por folha, interpretar folha por folha, cruzar informações para verificar se é possível. Luana, pode ser uma nulidade, né? Exemplo que eu te falei aí foi o exemplo do cerceamento de defesa. Por consequência, essa nulidade gera uma condenação. Ou pode não ser uma nulidade, mas sim uma injustiça. Ok? Então, o processo tramitou legal, mas o juiz julgou equivocadamente, julgou errado. Era para ele absolver, ele condenou.
Então, veja que eu não estou diante de uma nulidade, eu estou diante de uma injustiça. Tá? Então, nem sempre a revisão criminal vai ser baseada em nulidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Os dois exemplos que eu dei, o primeiro, de cerceamento de defesa, a gente entende que tem uma nulidade aqui. Qual a nulidade? Feriu o princípio da defesa, paridade das armas e, portanto, você condenou ele sem dar o direito dele se defender adequadamente. Agora, se foi dado toda a oportunidade para ele, e aí ele provou até que a inocência dele, mas o juiz ainda assim condenou, nós estamos diante de um erro de julgamento. Julgamento esse da análise do mérito da questão. Já não foi julgamento, Luana, de erro na análise do processo, do andamento processual. Ok? Só se liga isso aí, tá? Que nós temos essa possibilidade. Por exemplo, o cara deflagrou lá a denúncia, teve a defesa preliminar, teve a IJ, e aí se produziu as provas. A defesa provou lá, por exemplo, A mais B, que o cara não era o autor, tá? Que o cara não era o autor, mas mesmo assim o juiz condena. Te pergunto, Luana, tem algum vício aqui? Algum vício processual aqui? Não, porque todas as provas foram produzidas. O que tem aqui é um erro, né, de julgamento. Mas a defesa, nesse caso, comeu mosca, né? Porque podia ter entrado com recurso antes do que tinha julgado. Ué, qual é o problema? Às vezes ele até veio e apelou e o tribunal manteve. Entendi. Qual é o problema? Quantas decisões equivocadas de primeira instância são ratificadas na segunda instância? Várias. Ok? Não deveria, o que você está falando. Isabelle, olha só, boa colocação. Mas cuidado, tá, Isabelle? Cuidado com esse negócio de livre convencimento. Vamos falar um pouquinho, já que você bateu nessa tecla aí, Isabelle. O livre convencimento do juiz, ele é diferente do livre convencimento dos jurados, tá? Porque o livre convencimento do juiz, ele tem que estar pautado no que foi apresentado para ele, ou seja, na valoração das provas, e aí, segundo o livre convencimento dele, ele absolve ou condena. Então, Isabelle, se o MP oferece as provas, a defesa oferece as provas, e vamos dar um exemplo aqui, Isabelle. As provas da defesa são muito mais, né, contundentes para absolver e tem clareza, e o juiz condena, o juiz está julgando segundo o seu livre convencimento, sem dúvida, né? Não tenha dúvida. Só que ele está, de acordo com as provas daqui, Isabelle, julgando de forma equivocada. Por isso que nós temos o recurso. E por que nós temos o recurso, Isabelle? Pelo princípio da falibilidade humana. Por isso que temos a segunda instância e temos STJ e STF. Então, mesmo que ele tenha julgado, Isabelle, segundo o seu livre convencimento, a segunda instância existe para isso, tá? Então, cuidado com o livre convencimento. Há uma grande crítica sobre esse livre convencimento, porque o livre convencimento ele não pode ser tirado da cabeça sem, né, análise e o confronto das provas pelo magistrado, quando muitas vezes é feito. Tá? Ele tem que ser implementado, né, professor? E de acordo com o que está no processo, a verdade real, né? Correto? Aí a gente vai falar de verdade real, né, que é lá do 156. Na verdade, Luana, essa verdade real, né, ela não existe, né? Na verdade, ela não existe. Ela é uma ficção que foi criada e está valendo, está lá, em que pese todo mundo questiona isso, mas essa verdade real aqui
a gente fica muito limitado porque, na realidade, a gente já trabalha com fatos históricos, passados, que a gente só está tentando reconstituir o mais próximo possível para tentar construir uma justiça. Mas existe o princípio da verdade real, tá? O que esses dois princípios, verdade real e livre convencimento do magistrado, eles hoje já muito, eu falo hoje, mas já tem um bom tempo, eles são já estão sendo muito relativizados, porque o que mais vai prevalecer aqui é a prova. E aí, o Isabelle e Luana, vocês que estão batendo aí nessa tecla, o mais importante do princípio da íntima convicção e da verdade real, me parece que é a análise do juiz na hora do momento que ele vai sentenciar. Ou seja, ele tem que pegar as provas da acusação e confrontar com as provas da defesa. Aí pode ocorrer aqui um erro, seja na absolvição ou seja na condenação. Só tem um detalhe: se ele errar, né, e absolve, o que o MP tem que fazer aqui? Recurso de apelação. Se o tribunal mantiver a absolvição, TJ manteve a absolvição, transitou em julgado, tá? Não cabe revisão pró-sociedade, como a gente viu. O cara vai estar absolvido. Inverso no caso da condenação, e se acontecer algum fato novo, alguma prova nova, pode trazer aqui a absolvição do cara, ok? Então, MP, por exemplo, tem que ter muito cuidado quando vai deflagrar a ação, porque ele tem que buscar o máximo de prova possível visando, né, o que ele quer, que é a condenação, provavelmente, tá? Mas tudo isso está fundamentado aonde? No princípio da falibilidade humana, tá? Então, lembre-se que, para a revisão criminal, eu posso ter um fundamento aqui, ó, ou no erro do julgamento, ou no erro do procedimento. Luana, quando eu falo procedimento aqui, muito provavelmente vai ter uma nulidade. E acabei de dar o exemplo, que seria a questão do cerceamento de defesa. Quando o erro é de julgamento, na realidade, provavelmente o juiz julgou equivocado. Era para absolver e ele condenou. Tá? Bom, agora eu vou olhar aqui o que chama mais atenção para a gente, lá no 621, o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º. Ok? Porque fala o artigo 621 o seguinte, ó, a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for conveniente, for contrária ao texto expresso da lei penal ou evidência, né? Então, veja bem, eu até sublinhei aqui o que é o mais importante para a gente. Lei penal, neste caso, tanto pode ser a lei material como a lei processual, foi o que eu falei, dependendo do erro, né? Pode ser que você vai obter êxito, né? Por exemplo, o juiz, um exemplo claro aqui, né? Que eu até coloquei, ó. O juiz condena o sujeito com base nas provas só obtidas em inquérito. Pode? Não pode. E aí você pode. E vamos supor que o tribunal ainda tenha ratificado isso aqui. O que você vai ter que fazer depois? Revisão criminal. Tá? Acho difícil isso acontecer, porque isso aí você pode chegar até o STF, mas tudo é possível. O inciso 2 fala comprovadamente falso, ou seja, gente, vamos imaginar que o sujeito tenha sido condenado por uma prova testemunhal, ok? Por uma prova testemunhal sólida, tá? E que depois fica provado que aquele testemunho é falso. Ou o sujeito foi condenado por uma prova pericial e depois chega-se à conclusão que esse perito foi comprado, foi corrompido. Então, essa prova aqui é o que? Ilícita.
Então, veja que nós estamos falando de uma comprovação que levou o juiz a erro e, portanto, ele condenou. Tá? Então, é possível que isso aconteça. Tá? E o inciso 3º menciona a possibilidade do sujeito trazer ao processo novas provas. Ou seja, o cara foi condenado, foi levado lá, por exemplo, à audiência, foi condenado a 18 anos de prisão por roubo. Ok? Exemplo. 3 testemunhas falaram que foi o cara. Aí daqui a pouco me vem a dona Maria, que estava lá sentadinha lá, e fala, por que esse cara está preso? Ele está preso porque ele praticou o roubo, dona Maria. Mas não foi ele. Eu tenho uma filmagem aqui de que foi outra pessoa. Cadê, dona Maria? Está aqui. Ah, então eu tenho uma prova nova. O que eu faço aqui? Junto essa filmagem, produzo essa prova, vou pedir a revisão criminal. Pronto. Se eu tenho uma prova nova, eu tenho como reabrir esse caso aqui e aí trazer o sujeito, buscar pelo menos a absolvição do cara. Tá? Então, os incisos 1, 2 e 3 lá do 621 dá possibilidades para você poder trabalhar visando desconstituir uma sentença penal condenatória. Lembrem-se, no direito processual penal não cabe, tá, ação rescisória. Então, por isso que eu tenho uma revisão criminal, ok? Para vocês não se confundirem lá, provavelmente, com o CPP, enfim, CLT, seja lá o que for lá da vida lá, tá? Então, teria aqui esses exemplos aqui, tá? Outro detalhe, tá, gente, que eu coloquei aqui, que é muito legal, que aqui, ó, cabe revisão criminal de decisão condenatória imprópria. O que é essa decisão de condenatória imprópria aqui, gente? Só para vocês lembrarem, é a decisão que o cara, né, é absolvido por ser inimputável, mas aplica a ele uma medida de segurança, interna ele no manicômio, ok? Só que depois se faz uma perícia e vê que o laudo que determinou que esse cara é inimputável, tá, é falso. E aí você poderia estar aqui tentando a revisão criminal, tá? E a gente vai ver que a revisão criminal serve para refazer a sentença e aí tirar o status de condenado, né, para absolvido, ou eu posso para anular o processo e tentar levar esse cara a um novo julgamento, ou eu posso até entrar com uma revisão criminal para diminuir a pena dele, ok? De repente foi incluído lá uma qualificadora, o juiz jogou uma qualificadora nele e você prova que não existe a qualificadora. Existia o crime, mas não existia a qualificadora. Eu posso brigar por uma revisão criminal. Significa dizer que você pode estar no seu escritório, sentadinho lá, chega o cara e fala que foi condenado a uma pena X, porque tinha uma qualificadora, mas que essa qualificadora, na verdade, ele é contra. E você faz um estudo, verifica que essa qualificadora aqui não inexistiu. Posso entrar com uma revisão criminal para diminuir a pena? Posso. A gente vai ver que pode. Então, veja que a revisão criminal, o principal motivo dela é o quê? É restabelecer a justiça. Ou fazer a justiça que, por algum motivo qualquer, não foi feita. Tá? E a gente não vai discutir aqui se foi uma injustiça, injustiça dolosa, culposa. Não, a gente sempre acredita que o magistrado ele tem a melhor boa intenção, mas como é um ser humano como nós, temos o princípio da falibilidade humana. Então, por isso que tem esse detalhe aqui, tá? Então, ó, veja bem, ó, ocorre nos casos, né, da decisão de medida de segurança, mesmo que extinta a punibilidade do cara, não tem problema, tá? Bom, detalhe extremamente importante que eu coloquei aqui para vocês, ó, questão muito interessante essa aqui, ó. Cabe revisão criminal de transação penal
Ou seja, juizado especial criminal, o sujeito fez uma transação penal para não enfrentar o processo, assinou lá, tudo direitinho, e num determinado momento ele fala o seguinte: pô, entrei no mal furado em fazer uma transação penal. E, portanto, não queria fazer essa transação penal, mas acabei fazendo, tá? Primeira coisa que a gente tem que observar, que a gente já... Tá. Primeira coisa que a gente tem que observar é que tem uma divergência doutrinária aqui. Mas lembre-se do seguinte, gente, ó, natureza jurídica da transação penal, tá? Eu e tantos outros entendem que é um direito subjetivo do autor do fato, tá? Então, ou seja, se o sujeito está respondendo ao crime de menor potencial ofensivo, cabe a ele requerer a transação penal, ele levantar a mão. Ô, seu promotor, é o seguinte, eu não quero enfrentar esse processo, não quero discutir mérito, vamos fazer um acordo aí, senta aí nessa história aí, e faz uma transação com o Estado, ok? Para outros, né, como o STJ, né, a transação penal não tem natureza, né, de direito subjetivo do réu, e sim um poder dever do Ministério Público. Está aqui, ó, tá? Ou seja, o promotor de justiça ele tem o poder, né, de propor ou não a transação penal, ok? E o STJ veio aqui e se manifestou no sentido que não é direito subjetivo do réu, tá bom? Então, posicionamento do STJ referente à transação penal é que é um poder dever do Ministério Público. Se ele não quiser propor a transação penal, ele não propõe, tá? Muita crítica nisso na doutrina, ok? Muita crítica mesmo. E aí a gente vem agora, eu coloquei até aqui para vocês isso aqui, ó. Parte da doutrina majoritária utiliza... Oi. O réu pode provocar o MP? Deve. Se ele tem interesse, ele deve provocar. Promotor, senta aí nessa parada aí, vamos conversar. Porra, eu fiz essa besteirinha aqui e tal, não sei o que, esse cara não foi nada demais. Vamos fazer uma transação penal. Ele está provocando, não tem problema nenhum. A questão que se discute aqui, quando eu falo direito subjetivo do autor do fato, ou do réu, como queiram, é que é direito dele. O promotor não tem que escolher. Eu entendo isso. Por quê? Porque a lei ela veio com o objetivo de despenalizar, não é discriminar, é despenalizar. Se a lei tem vários princípios, oralidade, simplicidade, se a lei trouxe os institutos da suspensão condicional do processo, se a lei trouxe a transação penal, a composição civil, é porque a lei não quer que o sujeito seja processado e condenado. Então é um direito subjetivo do cara, pô. Levanta a mão e faz. Mas os tribunais, mostrei aqui, ó, o STJ tem entendimento que não. Se o MP, você levantar a mão e falar assim, ô promotor, vamos fazer uma transação penal? Doutor, não tem conversa com o senhor. Ou, né, tá? Aí você vai discutir isso em outro grau de recurso, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, parte da doutrina majoritária utiliza como fundamento tratar-se de ação rescisória. Ou seja, o que acontece aqui, ó? A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado, mas sim um poder devido do Ministério Público titular da ação penal, a quem cabe com exclusividade analisar a possibilidade da aplicação do Instituto, desde que faça de forma fundamentada, ok? Esse raciocínio é tanto para transação, para composição, quanto para suspensão, tá? O que se discute... né? Carlos, você está onde? Eu estou perdida, acho que você não trocou o slide. Troquei, estou aqui, ó. Estou no mesmo lugar. Não, estou no mesmo lugar ainda, estou aqui, ó. Estou aqui. Lá no finalzinho? Ó?
No finalzinho? Não, aqui, ó. Tá vendo o rabiscar? Novas Tô provas. aqui, Tá. tá? Eu tô lendo aqui, ó. Tô lendo aqui para vocês aqui, ó, para chamar a atenção de vocês aqui, ó. Tá? Parte da doutrina majoritária utiliza como fundamento que, né, em vez, se você fez transação penal, foi a pergunta que eu fiz, se você fez transação penal, se caberia revisão criminal. Parte da doutrina fala que sim, e parte da doutrina fala que não. Caberia ação rescisória. Por quê? Porque a transação penal não tem uma sentença, não tem natureza de sentença, ela tem natureza de decisão. E a revisão precisa de sentença. Como eu não tenho, né, agravo lá no CPP, você vai aplicar a ação rescisória aqui, ó, do Código de Processo Civil 966, parágrafo 4º, combinado com o artigo 3º do CPP, para você poder desfazer uma transação penal que o cliente tenha feito. Pergunta foi que eu fiz. Cabe revisão criminal na transação penal? O sujeito transacionou com o Estado. Posteriormente fala, pô, firmou uma merda, não era para eu ter transacionado com o Estado, porque não tinha necessidade, eu tenho prova suficiente para ser absolvido. Mas ele já assinou. Aí a questão é, o que fazer agora? Eu entro com uma revisão criminal? Parte da doutrina fala que sim. Porque entenderia que a revisão, que entenderia que a transação penal seria uma sentença, mas não é sentença. Brito, você tá mudo mesmo? Deu pane ali no sistema, travou ali. Acorda, Brito. Deve ter sido arrebatado. Qual é, Robson? Um arrebatamento assim instantâneo. Probatório. Probatório, daqui a pouco ele volta. Cara, o meu sinal tá caindo toda hora. É, Jesus. Só pode descontrair um pouquinho, gente. Agora ele caiu de vez. Tinha que botar foguense mesmo, né? Impressionante. Essa gatonete é fogo, cara. Pior é ele achar que tá dando aula, tá todo mundo online. E ele tá online. Tá falando Não, aberto. já liguei para ele, já informei. Gente, foi ele que caiu, eu saí achando que era eu. Não foi ele. Deu alguma pane lá no sistema. Saí à toa. Eu acho que ele não falou. Eu ia até reiterar uma pergunta que eu fiz. Eu coloquei uma pergunta ali no chat. Voltando. Sobre a teoria do fruto da árvore envenenada, mas eu não sei se vai ver
Voltamos. Caiu. Quando for assim, liga mesmo, tá, gente? Que eu não consigo, não estou vendo aqui, não. Então, vamos lá, galera. Valeu. Fecha o microfone aí. Só lembrar... só lembrando aqui, eu estava falando aqui da questão aqui, já vou compartilhar lá, só para lembrar aqui. Estava falando aqui da possibilidade da revisão criminal na transação penal, tá bom? Parte da doutrina entende que é possível ter a transação penal, parte da doutrina entende que não cabe da transação penal, porque o resultado da transação penal não é uma sentença, tá? Portanto, se não é uma sentença, não foi enfrentado o mérito, né? E aí parte da doutrina fala o seguinte, a majoritária é que não cabe, tá? Parte da doutrina entende que não cabe e eu não tenho ação rescisória no Código de Processo Penal. Então, se eu não tenho ação rescisória no Código de Processo Penal, eu vou fazer o uso do 966, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3º, tá, do CPP. Lembre-se, é possível aplicar o CPC dentro do CPP. O artigo 3º do CPP menciona isso para a gente, deixa claro isso aí para a gente, tá? Então, não há nenhum problema para isso, ok? Então, aqui, até coloquei lá no material, 2 julgados, Isabelle, do STF, no que diz respeito a esse posicionamento de ser a ação rescisória, tá? Sem nenhum problema. Professor, é o 966 do CPC com qual artigo do CPP? 966 do CPC, parágrafo 4º, combinado com o artigo 3º do CPP. Mas fica tranquilo que isso está no material, tá bom? Você pode fazer sua anotação, só para te tranquilizar, gente. Tudo que eu estou falando está especificado lá no material. Eu ainda nem entrei na peça, eu estou fazendo a introdução para depois a gente ir para a peça. Porque vocês precisam entender a figura lá da revisão criminal. Mas todos os artigos que eu estou falando estão anotados lá, inclusive os julgados, eu coloquei lá para vocês. Tá? Vou só compartilhar o artigo aqui de novo, porque a gente está só discutindo aqui algumas coisas. Mas, gente, é isso aí, Luana. Toda vez que cair tem que me avisar, porque aqui não acusa para mim, né? E às vezes cai essa internet maluca aí. Só abrir lá o arquivo lá. Então, vamos lá. Voltando aqui, ó, Luana, que eu falei, tá? Eu tenho aqui o 966 do CPP, combinado aqui com o 3º do CPP, tá? Mas ele está lá. Bom, efeitos da revisão criminal. O que acontece com a revisão criminal? Gente, está lá no 626, ó. Julgado procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração. Então, exemplo, tá, gente? Exemplo. O cara foi condenado por homicídio doloso. Você entrou com uma revisão criminal para provar que foi homicídio culposo. Então, é possível alterar a classificação via revisão criminal. Tá? Pode absolver o réu, se for o caso também. Pode modificar a pena. Tá? Ou pode anular o processo e levar o cara a um novo julgamento. Então, veja que eu coloquei aqui para vocês todas as possibilidades dos efeitos da decisão, né, do julgamento da revisão criminal, tá? Então, é possível. Eu poderia, por exemplo, o cara poderia estar se respondendo aqui pelo crime aqui do dolo eventual, né? E aí depois se discutir que foi um dolo, que não foi um dolo, foi um homicídio culposo. Ok? Então, sem nenhum problema. O próprio
626 que está aqui, ó, fala isso para você. Tá bom? Revisão criminal, né? Sentença condenatória, tá bom, gente? Sentença condenatória no estrangeiro. Ó, lembre-se desse detalhe aqui, tá? Ó, não cabe essa revisão criminal. Por quê? Porque não é o sistema brasileiro que está julgando tá julgando o sujeito. O Brasil só homologa, o STF só homologa, tá bom? Essa sentença estrangeira. Então, se o cara foi condenado lá por um homicídio Professor, deixa eu te Oi. perguntar. Aí, nesse caso de homologação de sentença estrangeira, não, acho que eu estou fazendo confusão, porque tem uma coisa também, acho que é para executar, que é o STJ, né? Não, executar aí é outra coisa. É o executar. Eu vou dar uma olhadinha lá na Constituição, peraí. O 788, né, ele fala. O 788, na homologação, o Supremo vai homologar, tá? O que vai acontecer aqui nessa sentença penal estrangeira é que, em razão, né, do princípio da soberania, o Brasil homologa ela, sem problema nenhum. Mas não pode o STF, né, realizar uma revisão criminal. Não pode. O que o STF pode fazer no máximo aqui é avaliar as formalidades, né, da homologação. São questões formais, mas não questão referente ao mérito da sentença condenatória estrangeira. Tá? O que foi decidido lá vai ser decidido. Tá decidido. Se o Brasil tem signatário, se o Brasil tem os seus acordos, vai ser executada essa pena. Claro que é evidente que não vai ter pena de morte, prisão perpétua, nada disso. São penas compatíveis. Tá ok? Questão, revisão criminal. Qual é o prazo para essa revisão, para eu poder interpor revisão criminal? Ó, 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Então, gente, não tem prazo para você interpor a revisão criminal. Ok? Pode ter até extinto já a pena. Se o cara já estava em liberdade, extinguiu a pena dele pelo cumprimento, extinguiu a pena dele pela prescrição, não interessa qual foi o motivo da extinção da pena. O que está em jogo aqui agora é o quê? É a dignidade do cara, é o nome do cara, é o nome da família do cara, é que ele quer ter os direitos dele, que por algum motivo qualquer sofreu, né, algum dano, ele quer ter restabelecido esses direitos, quer voltar a ser primário, quer tirar o nome dele do rol de culpados, quer estar limpo perante a sociedade. Então, a revisão criminal cai nesse sentido aqui, sem nenhum problema. Ok? 627, ó, está previsto no artigo 267 que, havendo absolvição do condenado, implicará restabelecimento de todos os direitos. Olha só. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor uma medida de segurança. Se for o caso. Então, o que são esses direitos aí? Foi o que eu acabei de falar, né? Se voltar a ser primário, ter seu nome limpo, tudo isso aqui. Ok? Então, não há nenhum problema nesse sentido. Tá? Detalhe. Uma das coisas que você precisa, não tem como não fazer isso e a lei exige, né? É que quando você for propor a ação de revisão criminal, você é obrigado a juntar certidão de trânsito em julgado. Entendeu? Se você não juntar certidão de trânsito em julgado, sua revisão não vai nem ser aceita. Porque
condição específica para procedimento ou prosseguir com a revisão criminal. E por que isso, Zé Carlos? Porque ele fala que o processo tem que estar findo. Quando que o processo está findo? Quando você tem uma certidão de trânsito em julgado, gente. Como é que eu vou provar que o meu cliente foi condenado? Através da sentença penal condenatória, obviamente, com a certidão de trânsito em julgado, né? Então, não tem como não ser isso, ok? Detalhe aqui, né? O 631 fala sobre o curador, né? Quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver que ser revista, o presidente do tribunal nomeará um curador. É uma figura, né? Como se estivesse representando o finado ali, ok? Detalhe, cabe revisão quanto às decisões dos jurados? Gente, cabe, tá bom? A soberania do júri, aliás, né, gravem isso, já falei isso 10 vezes, não tem direito, garantia fundamental, não tem direito nenhum absoluto. Existem suas flexibilizações. Então, ó, direito e garantia fundamental de liberdade é absoluto? Não. Ah, Zé Carlos, tem o princípio da presunção de inocência. Beleza, mas se tiver os requisitos do 312, o cara pode ser preso. Então, flexibilizou o direito e garantia do sujeito. Ok? Existe algum direito absoluto, uma decisão judicial absoluta, mesmo que seja pela soberania do júri? Não, porque o júri pode ter, por algum motivo qualquer, ter sido levado a erro. Imaginemos que o júri condene o sujeito com provas até legais, provas testemunhais, trânsito em julgado, o sujeito está cumprindo pena, tá? 5 anos depois, aparece a Dona Maria, como sempre, e traz uma filmagem mostrando o verdadeiro sujeito que praticou o crime de homicídio. Ora, se eu falar que, em razão da soberania do veredito do júri, eu posso manter uma injustiça, a gente tem que se matar, né, gente? Então, nem a decisão dos jurados para a revisão criminal, ela é soberana. Ok? Isso é óbvio, isso é questão de justiça. Senão não teria essa justiça aqui, né? Não vão embora agora, não. Deixa eu fechar aqui esse raciocínio aqui. Na próxima. Oi, eu vejo a peça. Fala. Onde que a gente busca essa certidão de trânsito em julgado? No processo. No processo de conhecimento tem lá. Certifico e dou fé que transitou em julgado a sentença no dia tal. Tá ok? No processo que tramitou o julgamento da primeira instância ou na segunda, vai estar lá. Ou vai ser Aí, o trânsito... já pode vir trabalhar com a gente, já sabe até como que a gente escreve. Quero não. Deixa eu quietinho aqui. Vem para cá, vem que o muro está baixo. Não, deixa eu ficar por aqui. Bom, referente competência, galera, ó, tem aqui, eu tenho um quadrinho para vocês aqui, tá? Detalhe, precisamos observar esses 2 carinhas aqui sempre, tá? Que é regimento interno do tribunal que você estiver atuando e o Código de Organização Judiciária, tá? Isso aqui é referente à questão doutrinária que a gente está vendo, tá? A peça eu avalio com vocês na próxima aula. Além disso aqui que a gente vai estar falando, próxima aula eu vou fechar, veja bem, eu vou fechar a revisão criminal analisando a peça, já tá ali, vai estar junto aqui para vocês lerem, baixarem, vou botar lá no Class. E na outra aula, depois que a gente estudar a peça, nós vamos fazer um estudo sobre o HC, tá, gente? Só que antes de eu entrar no HC, eu vou fazer uma revisão com vocês de prisão preventiva. Preciso disso aqui.
para a gente sedimentar bem, tá? Então, vou fazer um estudo sistemático aí com tudo isso. Legal. Então, isso aqui foi a parte doutrinária para vocês lerem, guardarem, enfim, tá show de bola aqui. E mais aqui embaixo, ó, tá? Eu tenho a peça que a gente vai analisar ela aqui, tá? Então, a gente vai analisar toda essa peça aqui e vai verificar tudo que a gente acabou de falar aqui nesse estudo da peça. Vocês vão poder baixar, fazer os arquivos de vocês aqui. Mas já adianto a vocês, eu estou preparando uma aula bem específica sobre a questão da prisão para a gente mexer no habeas corpus, tá? Porque tem muita confusão de prisão aí e a gente vai estudar sobre isso. Ok? Amanhã, sem falta, eu estou postando esse material lá para vocês baixarem e já deixarem no arquivo de vocês. E lá também, no caso do habeas corpus, vai ter material, vai ter peça, vai ter tudo. Tudo aqui vai ter para vocês estudarem. Deixa eu só... Perguntas? Alguém tem alguma pergunta para fazer antes da gente finalizar? Não. Não? Todo mundo de boa? Bom, a gente não sabe... Uma perguntinha, coisa rápida. Fala, pode falar. Tu vai fazer uma revisão de essa questão da peça da liberdade provisória, né? Se eu vou fazer o quê? Uma revisão em relação ao assunto de liberdade provisória. Vou fazer um estudo bem aprofundado sobre prisão preventiva e liberdade provisória. Vai abarcar tudo disso. Aí a gente vai entrar no HC, que aí a gente tem uma visão bem... Será que seria uma dica do que vai cair na nossa prova? Isso aí é um fica-dica pra gente? Pô, nem pensei, está muito longe de prova. Na verdade, a prova vai depender muito, Luana, sabe por causa que se a gente estiver presente, eu vou fazer a prova de um jeito. Se a gente não estiver presente, eu vou fazer de outro. Como que vai ser se nós estivermos presenciais? Como que você pretende? Já tem alguma coisa em mente já, né? Sim, vai ser um caso concreto, provavelmente, e vocês vão ter que desenvolver ele. A gente vai poder usar, ao menos a gente vai poder usar nosso Vadimeco? O Vadimeco vai, pô, claro. O seu livro eu posso usar? Posso usar seu livro? Posso usar seu livro? Pode. Posso, Glória? Então tá tudo certo. Eu vou deixar usar o livro, não tem nenhum problema, não. Veja bem, estou falando assim, vocês vão poder usar. Eu gostaria que vocês usassem só o Vadimeco. Gente, vamos ser bem transparente, que a gente não é nenhuma criança, você já me conhece há 200 anos. Não estou aqui para ficar reprovando ninguém, eu quero o crescimento de vocês, entendeu? Assim, você pode até falar assim para mim, pois é, Carlos, mas a gente não tem experiência. Cara, eu vou analisar, não é o desenvolvimento da peça perfeita, eu quero saber conteúdo técnico de vocês, isso que me interessa. Eu sei que se eu colocasse agora uma peça para fazer, muitas pessoas vão ter dificuldade. Talvez não conseguisse fazer no formato da peça, mas poderiam dar tipo um parecer que iria me trazer o seguinte, porra, ela conhece, ela sabe o que ela está falando. Ela só não sabe desenvolver ainda porque não deu tempo de treinar, enfim, um monte de coisa. Tá? Mas deixa chegar perto da prova que a gente vai discutir. Essa é a nossa questão, porque para a gente pegar e fazer. A questão de muitos colegas, eu tenho certeza aqui, que vão conseguir desvendar o mistério no caso concreto. Agora, para a gente pegar e colocar a parte inicial. Agora, o que eu aconselho? O que eu aconselho? Independente da área, tá, gente? Independente da área. Vocês já estão chegando, daqui a pouco estão fazendo prova da ordem. Então, comecem a treinar, fazer provas, provas práticas. Tem que baixar as provas e começar a fazer. Não tem jeito, não vai ter jeito, tá? Eu estou liberando o máximo possível de peças para vocês colocarem nos arquivos de vocês e depois vocês irem treinando. Mas o mais importante disso tudo é o que eu já falei. É um recurso? Que recurso é? É uma ação autônoma?
Enfim, e qual é o momento processual que eu estou para eu poder resolver essa questão? Isso vocês precisam saber. A minha preocupação maior está nisso, entendeu? Agora, se a gente ainda estiver nessa modalidade que a gente está aqui online, a prova vai ser de outra forma, né, gente? Eu vou dar de uma outra forma. Eu vou pensar, de repente, eu vou ver algumas coisas diferentes aí. Eu realmente não sei qual vai ser o retorno aí. Fala. Boa noite, professor. Tudo bem? Taurino. Beleza. Fazer um pedido ao senhor. Da última vez que nós estudamos com o senhor, e eu acompanho o canal do senhor no YouTube, o senhor havia, né, postado algumas videoaulas no YouTube com um conteúdo que paralelo, né, caminhava junto com aquilo que nós estávamos estudando. Visto que o conteúdo e o tempo de aula, eu acredito que não seja suficiente para esgotar os assuntos, eu queria pedir novamente ao senhor que, se o senhor puder, né, e se o senhor estiver continuando ainda no uso do seu canal, coloca de vez em quando lá essas pérolas aí para ajudar a gente. Tem, mas eu tenho colocado não, lá. Eu até criei, sim, eu tenho acompanhado. Criei playlist, botei lá lavagem de dinheiro, botei até uns temas que não tem, que é pouco usado, coloquei, se eu não me engano, lavagem de dinheiro há pouco tempo. Eu estou colocando uns temas até que poucas pessoas falam, entendeu? Porque sim. não encontram. Eu até tiro da minha plataforma e criei lá uma playlist, estou botando lá. Criei há pouco tempo, acho que agora é sobre identificação criminal também, acho que eu botei. São temas assim que não tem como dar na faculdade, vocês não vão ver na faculdade, porque, infelizmente, é um esquema diferente. O que eu faço no meu canal, o que eu faço na minha plataforma, eu não posso fazer na faculdade. Não é porque eu não quero, porque eu não tenho tempo. E a forma como eu vou dar é diferente, entendeu? Então, são estudos completamente diferentes. Se você pegar, como você já viu lá, tem uma diferença do estudo aqui. Não que seja melhor ou seja pior. A forma como eu tenho que fazer é diferente. Eu tenho uma liberdade maior para poder trabalhar, entendeu? Sim, eu tenho acompanhado. Eu agradeço ao senhor. Mas eu vou botando mais lá. Pode ficar tranquilo que eu vou colocando. Quem quiser, muito obrigado, professor. Quem quiser acessar, pode acessar. Mas olha só, então voltando aqui, a ideia lá do habeas corpus, antes de eu entrar especificamente no HC, eu quero fazer uma revisão da preventiva, tá, gente? Principalmente preventiva, que é onde vai cair. Porque a temporária ou a flagrante, porra, aquilo ali é ridículo. A preventiva que é o problema, que a gente tem que ver. E aonde eu vou buscar os fundamentos para soltar do jeito lá, eu vou ter que trabalhar com preventiva. Então, a gente vai fazer uma recapitulação, não sei se vai ser 1 ou 2 aulas de prisão, para depois a gente entrar no HC. Beleza? Mas vai dar tudo certo. A gente tem bastante tempo, a matéria está super em dia, tá fluindo legal. Mais dúvidas, perguntas, reclamações, 0800, alguma coisa? Então, a partir de amanhã, eu estou postando isso aí para vocês, tá? Lá no Classe Material. Próxima aula, a gente fecha a revisão final, só para comentar a peça, e vamos tocar o barco. Oi, professor. Fala. Só para lembrar, eu tinha feito aquele procedimento para o curso de prisões que o senhor colocou disponível, só que não consegui formular aquele boleto de... provavelmente eu vou alterar só a data, porque eu estou com um compromisso naquela data, eu vou verificar essa semana, mas informa todo mundo, entendeu? E aí eu vou... Então vai mandar pelo e-mail? Vai mandar por e-mail? Eu aviso a vocês aqui. E eu vou até fazer uma coisa diferente, vou ver um negócio de livro, quem fizer vai ganhar um livro, enfim, vou fazer alguma coisa nesse sentido, e aí a gente combina aqui. Tá bom? Excelente. Excelente. Só que eu acho que eu vou estar com uma... Eu não vou estar aqui semana que vem, se não me engano, se eu vou a São Paulo, aí para não atrapalhar, eu vou fazer isso. Tá. Eu lembrei porque eu falei para o senhor que seria possível vir 2 vezes. Eu lembro. O senhor falou que ia ver direitinho isso aí com carinho, porque é um curso maravilhoso. Essa semana ainda eu aviso vocês, tá bom? Aí quem quiser fazer inscrição de boa, enfim, vou criar um esquema legal aqui. Tá bom. Dúvida, galera? Beleza? Então, valeu. Tem dúvida, Mara? Não. Então, valeu, galera. Obrigado pela presença. Beijo para todos.
Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Valeu. Qualquer coisa, pode chamar aí. Beijão. Tchau. Boa noite, professor. Forte abraço. Até a próxima. Professor.